É, eu sei. Tem algumas coisas que você gostaria de ter e você não tem. E você já deve ter percebido que para conseguir essas coisas você vai passar por lutas e desafios. E não vai importar se você sabe seguir ordens ou decorar regras e manuais. Não vai ter múltipla escolha, não vai ter um professor para corrigir os seus erros nem explicar quais são as regras, nada disso. A gente cresce achando que se seguir as regras vai dar tudo certo. É só decorar, responder as perguntas certas, entregar o que pedem e pronto. As portas vão se abrir e a gente vai poder alcançar tudo que a gente quiser. Mas uma hora a ficha cai, e quando cai, dá até desgosto. Nada disso funciona fora do ambiente previsível de provas e tarefas da sala de aula. E a questão não é o quanto você estudou, é que para conseguir o que você quer, você vai precisar aprender outras coisas e de outro jeito. Desde cedo, a gente aprende a confiar em respostas bem claras. Qual é a fórmula? Como se escreve isso? Qual é a data certa? E se a gente erra, alguém está lá para corrigir. A segurança de ter regras explícitas, de saber que existe um caminho certo é reconfortante. Na escola, a gente sabe onde está pisando, né? Mas o mundo não funciona assim. Imagina entregar um trabalho perfeito, tecnicamente impecável e ainda assim não ser reconhecido. Parece injusto, mas é muito comum. O pior é que ninguém explica o que deu errado, ninguém diz onde você poderia melhorar. A sensação de fazer tudo certo e ainda assim fracassar é desanimadora. Na vida as regras não são muito claras. Muitas vezes o sucesso não depende só do que você faz, mas de como as outras pessoas percebem o que você faz. Não basta só resolver um problema, você precisa convencer alguém de que a sua forma de resolver o problema é a melhor forma para ela. Não basta ter boas ideias, você precisa saber comunicar elas de uma forma que faça sentido para os outros. E o problema é que ninguém ensina isso. Você não teve uma aula sobre como lidar com ambiguidades, interpretar sinais e nem reagir ao inesperado. Como Daniel Kahneman nos ajuda a entender no seu livro Rápido e Devagar, a gente busca padrões porque eles nos dão a sensação de controle. Mas e quando a gente não vê padrão nenhum? Quando tudo parece caótico? Não contaram pra gente, mas a vida é sobre entender o que está passando ao nosso redor sem que alguém venha explicar pra gente. É igual aprender a ser engraçado. Não existe uma fórmula, mas você sabe quando acerta e sente quando erra. Esse sentir é a base do tipo de aprendizado que vai te levar onde você quer. É isso que nos guia, mas é algo que nós aprendemos sozinhos, sem nenhum manual. Ainda assim, nós estamos presos à ideia de que tudo tem uma resposta muito clara, parecida com um manual de instruções, um passo a passo, um tutorial ou uma receita de bolo. Um jeito de fazer que garanta o sucesso. Mas será que essa lógica funciona mesmo fora das provas? Essa é a pergunta que nós precisamos enfrentar e a resposta pode mudar tudo. A maior dificuldade da vida não é entender as regras quando elas existem. É entender o que fazer quando as regras não existem ou pior, quando elas não parecem fazer sentido. Pensa no trabalho, por exemplo. Não basta você fazer bem o que te pedem. Às vezes, o mais importante é como as pessoas percebem o que você faz, como eu já disse. O seu trabalho pode ser perfeito, mas se ninguém enxergar valor nele, é como se você não tivesse feito nada. E sabe qual é o problema? Ninguém vai te ensinar a fazer isso. Você não vai receber um manual dizendo aqui tá o que você precisa fazer para impressionar os outros. Não tem uma lista de passos a seguir, você precisa descobrir isso sozinho. Interpretando os sinais à sua volta, entendendo o contexto, decifrando o que as pessoas realmente esperam. É como contar uma piada. Não importa o quanto você acha engraçado, ela só funciona se as outras pessoas também acharem. E é aí que muita gente trava. Porque lidar com incertezas é desconfortável. Não saber se você está fazendo a coisa certa dá medo. E muitas vezes isso parece injusto. Afinal, não deveria bastar fazer o que te pedem? Talvez devesse, mas a verdade é que a vida não funciona assim. A gente precisa se adaptar. E muitas vezes a gente não aceita. Mesmo quando a gente percebe que outras pessoas conseguem sucesso fazendo um trabalho de qualidade inferior ao nosso. Nessa hora, a maneira mais fácil de aliviar a frustração é dizer que essas pessoas, em todos os casos, são sempre trapaceiras, ou seja, puxam saco ou ganham tudo na lábia. Só que esse sentimento faz a gente reafirmar que o nosso jeito é o único certo e que no final vão reconhecer nosso valor apenas pelo trabalho bem feito. Afinal de contas, isso é o certo, né? E assim a gente faz da nossa dificuldade de adaptação uma superioridade moral. Como se qualquer mudança fosse uma traição aos nossos valores, a quem nós somos. Mas a gente precisa enxergar a verdade. Como Viktor Frankl escreveu em Busca de Sentido, quando não somos mais capazes de mudar uma situação, somos desafiados a mudar a nós mesmos. Não é uma questão de justiça, e sim adaptação. Uma das grandes mentiras que a gente acreditou na escola é que bastaria a gente ser bom no que a gente faz para a gente se destacar. Se você for ótimo em resolver problemas matemáticos, decorar fatos históricos ou fazer redações impecáveis, vai ser reconhecido.
Isso pode até funcionar na escola, onde a validação vem através de notas, mas na vida real, o foco é outro, pessoas. Por mais difícil que seja aceitar, o mundo não é feito só de lógicas e fórmulas, é feito de conexões. Não importa o quão incrível você seja tecnicamente, se você não conseguir comunicar bem, construir confiança ou criar laços, as suas chances de ir longe diminuem drasticamente. O problema é que essas habilidades não vêm em pacote bonito, com instruções claras de como usar. Você não aprende isso lendo livros ou assistindo aulas. Elas são habilidades de prática, erros e desconforto. É isso que torna tudo tão difícil. Você tenta se conectar com alguém, mas fala algo que soa errado. Você quer ser engraçado, mas acaba sendo inconveniente. Você tenta ajudar, mas a pessoa se sente criticada. Cada erro é um aprendizado, mas também um lembrete do quanto nós somos sem jeito. Como afirmou Daniel Goleman, a inteligência emocional é mais importante do que o QI para o sucesso na vida. E ao contrário da lógica matemática, as pessoas são imprevisíveis. Elas mudam de humor, de perspectiva, muitas vezes nem sabem o que querem realmente. Por isso, saber lidar com elas não é apenas uma habilidade técnica, mas um exercício contínuo de empatia, atenção e sensibilidade. Por que é tão difícil lidar com toda essa incerteza? Porque a gente cresceu acreditando que garantias são a coisa mais importante sempre. Desde cedo, a gente é ensinado a seguir passos. Faça isso, depois aquilo, e o resultado será garantido. Isso funciona em alguns contextos, mas não no caos da vida. A vida é imprevisível, cheia de surpresas e não segue um script. E aceitar isso é difícil. O cérebro humano, como já dito antes, gosta muito de previsibilidade. Essa é a ideia do Daniel Kahneman, Nós estamos programados para buscar padrões e criar explicações para tudo. Isso dá pra gente uma sensação de mais segurança, Mas o problema é que no mundo real, muitos desses padrões não se mostram de forma simples como nas teorias. A gente tenta achar sentido no meio da confusão caótica, mas nem sempre dá. Tá, mas e aí? O que a gente faz? Bom, quando a gente para de tentar controlar tudo, surge algo importante, a liberdade de testar. Porque sem manuais, você vai precisar experimentar e sem respostas certas, você pode encontrar as suas próprias. Carol Dweck, autora de Mindset, a nova psicologia do sucesso, fala sobre a importância de ter uma mentalidade de crescimento. Ela diz que a ideia de que a gente pode aprender e evoluir, mesmo quando falha, é o que dá força para a gente seguir aprendendo. O fracasso não é o nosso fim. É uma chance de ajustar a nossa rota, de tentar de novo, de crescer. Mesmo assim, ainda parece bem difícil. Mas por quê? Porque errar dói, Porque admitir que nós não sabemos exatamente o que estamos fazendo machuca o nosso orgulho. Mas essa dor que pode paralisar também pode empurrar a gente para frente. A verdade é que todo mundo está tentando entender o caos. Alguns só entendem um pouco melhor do que os outros porque se jogaram no caos em busca das próprias respostas. E ao perceber isso, fica mais fácil de lidar com a sensação de estar perdido. Afinal, se ninguém tem todas as respostas, o que importa é continuar buscando as suas. Erro após erro, acerto após acerto, nós vamos descobrindo como navegar por esse mundo onde não existe uma sinalização muito clara. E aos poucos nós entendemos que a incerteza não é um inimigo, é uma parte essencial do processo. É aí que começa a verdadeira transformação, não quando a gente aprende a seguir o manual, mas quando a gente aceita que eles nem sempre existem. Aprender habilidades que realmente façam diferença na sua vida é um caminho cheio de tropeços. Não tem uma fórmula mágica nem lista de passos para seguir. Você só aprende tentando, errando e, o mais importante, prestando atenção no que deu errado. Isso pode ser desconfortável, mas é aí que mora a transformação. Pensa comigo, você já passou por isso antes. Quando você era criança, ninguém te ensinou a andar com manual. Você caiu, levantou e tentou de novo. Falar foi a mesma coisa. Você observava, imitava e ia ajustando até acertar. Ninguém esperava que você fosse perfeito de cara, mas todo mundo sabia que você podia aprender. É a mesma coisa com as habilidades que a vida exige de verdade. Saber lidar com pessoas, entender emoções, construir confiança. Você não decora, não resolve um exercício de raciocínio lógico em uma prova. Você aprende vivendo, errando e ajustando. Podemos entender com Angela Duckworth no seu livro Garra que o sucesso não é uma questão de talento nato, e muito mais uma questão de perseverança e esforço direcionado. Todos nós queremos evitar o desconforto de errar e não saber o que fazer. Mas o que ninguém fala é que é exatamente esse desconforto que faz a gente crescer e aprender. Sem ele, não tem aprendizado. A gente está acostumado a buscar segurança. Nós queremos regras, um caminho claro, alguém que nos diga o que fazer. Só que na vida as coisas mais importantes não vêm com manual. Se você quiser melhorar, vai ter que sair da zona de conforto e aceitar que no começo vai parecer que tá tudo errado e você não tá entendendo nada mesmo. E não é fácil. Cada erro dói. Cada vez que você tenta e não dá certo, dá vontade de desistir. Mas é aí que mora a diferença. Não em evitar os erros, mas em como escolher reagir a eles. Não precisa ser um processo danoso. Tenha em mente que você vai crescer. Se você pensar bem, esse processo é bem natural na verdade. Como eu já disse, você não aprendeu a falar o seu idioma materno tendo aula cheia de regras. O seu comportamento, assim como o idioma que você fala, também foi aprendido sem manual nenhum.
E se você acha que seu comportamento não foi aprendido, saiba que se você tivesse nascido em outro país, você falaria outro idioma e também teria outro comportamento. Tudo isso é aprendido. Isso que você chama de personalidade, tirando, claro, né, a parte que envolve a sua moral e seus valores, pode e deve ser mudada para se adaptar às suas necessidades. Eu acho que ser uma pessoa calada, tímida e com dificuldade de se expressar não é uma questão moral, né? Então não tem problema nenhum em mudar isso aí. Agora, essa mudança, assim como quando você aprendeu a ser desse jeito, só vai vir com tentativa e erro. É como se adaptar ao senso de humor de pessoas de outra cultura. No início, você vai ter vontade de desistir, vai se sentir um peixe fora d'água. Mas com a tentativa e erro, perseverança e muita força de vontade, você vai começar a entender o negócio. Quando menos esperar, você já vai estar entendendo o que é considerado engraçado, sem noção, inconveniente ou até falta de educação. Se tem uma coisa que a gente precisa entender, é que não existe um ponto final nesse processo. Você não chega em um lugar onde está 100% preparado. A jornada é contínua sempre. E isso não é uma coisa ruim. É o que permite a gente criar, explorar e se conectar de verdade. Quando você aceita que não vai ter todas as respostas, começa a perceber que a vida é mais sobre fazer as perguntas certas. Cada desafio, cada erro, cada acerto é um pedaço desse aprendizado. A gente não tem todas as ferramentas de uma vez, mas vai construindo enquanto caminha. A ideia é que mesmo sem um gabarito você pode aprender a navegar. O que importa não é ser perfeito, mas sim tentar, ajustar e crescer. É assim que construímos algo que vale a pena. No final das contas, o processo de aprendizado não é algo que a gente encerra ou resolve de uma vez por todas. É algo que a gente segue construindo. Não existe uma linha de chegada, mas existem momentos em que a gente percebe o quanto já andou. E esses momentos, por menores que sejam, fazem toda a diferença. A questão não é ter todas as respostas, e sim acreditar que com esforço, atenção e persistência, podemos chegar aonde a gente quiser.